Ela nunca voltaria. Não porque as negociações falharam, mas porque nunca houve um sequestrador à espera com Nancy Guthrie viva. Nunca houve uma negociação a ser feita. Nunca houve uma transação a ser concluída. O sequestro não aconteceu. O que realmente aconteceu é algo que 6 semanas de investigação federal, 400 investigadores designados, 55 mil denúncias e todos os noticiários que você já viu sobre o caso tentaram abordar de forma indireta. E chega de rodeios. Eis o que as evidências realmente mostram. Não é o que diziam as manchetes, não é o que alegavam os bilhetes de resgate, não é o que a versão do sequestro exigia que todos presumissem, mas sim o que as evidências físicas confirmadas, o sangue, o DNA, a patologia forense, a análise comportamental de 2 dos especialistas mais renomados da área de segurança pública que examinam publicamente este caso, mostram. O que tudo isso revela quando se para de forçar a narrativa é que nunca foi para se encaixar. Nancy Guthrie não foi sequestrada. Algo aconteceu com ela naquela varanda durante 41 minutos de escuridão. Algo violento. Algo que terminou antes mesmo de os bilhetes de resgate serem escritos. Algo que alguém passou as 6 semanas seguintes tentando fazer o mundo inteiro ignorar, apontando o dedo para uma carteira de Bitcoin e um prazo que expirou sem que um único dólar fosse movimentado e sem que nenhuma prova de vida fosse apresentada. Porque a prova de vida exige uma pessoa viva. E as evidências vêm nos mostrando desde 1º de fevereiro o que a versão oficial do sequestro não permitia que ninguém dissesse em voz alta. Estou dizendo agora, vocês foram manipulados. Cada reportagem, cada painel de especialistas, cada discussão nas redes sociais sobre este caso se baseou em uma única premissa. Alguém sequestrou Nancy Guthrie viva e está esperando o pagamento. Essa situação é o motivo pelo qual nenhuma das evidências faz sentido, porque dentro desse contexto, os bilhetes de resgate deveriam ter um endereço de remetente. Dentro desse contexto, a comprovação de vida deveria ter chegado nas primeiras 48 horas. Dentro desse contexto, o sangue na varanda da frente é um detalhe inconveniente que se encaixa em uma história maior sobre um sequestro que ainda está em andamento. Mas e se a narrativa estiver errada? E se o sequestro não for o foco da história? E se o sequestro for apenas uma fachada? E se 6 semanas de investigação federal, 55 mil denúncias, 400 investigadores e uma recompensa de $1 milhão tiverem sido dedicados a uma história construída posteriormente por alguém que precisava que as autoridades olhassem para o futuro, para um refém vivo, em vez de para o passado, para o que já havia acontecido? Essa não é uma teoria que eu inventei sentado atrás de um microfone. Essa é a conclusão analítica precisa de 2 das mentes mais qualificadas da área de segurança pública que examinaram este caso publicamente. E quando você ouvir o que eles realmente disseram, não a versão que foi publicada como manchete, mas a versão completa, você entenderá por que a versão do sequestro não apenas tem falhas. Não há espaço para especialistas, teorias, conclusões ou evidências. Nancy Guthrie, de 84 anos, mãe de Savannah Guthrie, co-apresentadora do programa Today Show da NBC. Ela morava sozinha em uma propriedade residencial isolada no sopé das montanhas Catalina, nos arredores de Tucson, Arizona. Lúcida como um ataque, nas palavras do xerife Chris Nanos, com mobilidade física limitada e tomando medicação cardíaca diariamente, um marca-passo transmitindo seu ritmo cardíaco sem fio para sua equipe médica. Na noite de 31 de janeiro, familiares a deixaram em casa após o jantar. A porta da garagem fechou às 21h50. A vizinhança ficou silenciosa. À 1h47 da manhã, a câmera da campainha ficou offline. Não foi uma falha técnica, nem uma queda de energia. O dispositivo físico foi removido de seu suporte por uma figura mascarada que cobriu a lente com vegetação antes de desconectá-la. Alguém que sabia que a câmera estava ali. Alguém que havia pensado naquela câmera antes de chegar. Alguém para quem desativar aquela câmera não foi uma decisão espontânea,
mas uma etapa planejada em uma sequência que havia sido ensaiada. 41 minutos depois, às 2h28 da manhã, o aplicativo do marca-passo de Nancy Guthrie perdeu a conexão Bluetooth com o celular dela. 41 minutos. Esse é todo o período de investigação desse crime, do primeiro ao último evento forense. E, nesses 41 minutos, na varanda da frente de uma casa onde uma mulher morava há 5 décadas, os investigadores encontraram sangue, não dentro de casa, mas na varanda. O DNA foi confirmado como sendo de Nova York. O patologista forense Dr. Michael Bowden examinou fotografias das gotas e descreveu seu formato com precisão. Pequenos centros pálidos, o que os patologistas forenses chamam de formato de rosca. Típico de gotas que caem do nariz ou da boca, porque o sangue dessas áreas se mistura com o ar ao cair, criando um vazio central característico. Sua conclusão não era incerta. Não havia ressalvas. Aquelas gotas são totalmente consistentes e indicativas de terem ocorrido durante um sequestro. Algo violento aconteceu com Nancy Guthrie naquela varanda. Algo rápido, algo forte o suficiente para causar sangramento no rosto ou no nariz. E aconteceu naqueles 41 minutos. Agora, guarde na memória a imagem do sangue naquela varanda, porque todas as perguntas que este caso já fez levam de volta a isso. Deixe-me perguntar algo diretamente. Se você sequestrasse alguém, se essa pessoa estivesse viva em algum lugar, se você quisesse 6 milhões de dólares americanos em Bitcoin e um ser humano vivo fosse sua moeda de troca para conseguir isso, quem você contataria? A resposta não exige investigação, perícia ou depoimento de especialistas. Você entraria em contato com a família de forma discreta e privada, criaria um canal, um número de telefone, um endereço de e-mail, um mecanismo pelo qual o dinheiro pudesse fluir em uma direção e uma pessoa na direção oposta. Isso não é complicado. Essa é a única estrutura lógica de uma transação que exige duas partes para ser concluída. Não foi isso que aconteceu aqui. O primeiro bilhete de resgate chegou ao TMZ em 2 emissoras de televisão de Tucson, plataformas públicas, canais de transmissão, locais onde uma mensagem se torna notícia antes mesmo de se tornar uma negociação. O bilhete exigia 6 milhões de dólares americanos em Bitcoin, estabelecia um prazo e incluía detalhes específicos sobre o Apple Watch de Nova York e sua casa. E não continha endereço de remetente, número de telefone, e-mail, nem qualquer mecanismo para a família responder. Um bilhete de resgate sem remetente não é um bilhete de resgate. Leia isso de novo. Um bilhete de resgate sem remetente não é um bilhete de resgate. É uma encenação de um bilhete de resgate. É alguém que assistiu a reportagens policiais o suficiente para saber como é um sequestro e escreveu o roteiro de um sem entender que o roteiro precisa de um segundo ato. O segundo ato é a negociação, e a negociação requer um canal. E esta nota não tinha canal, porque quem a escreveu não estava se preparando para uma negociação. Eles estavam se preparando para um desaparecimento. Pense no que as cartas realmente fizeram. Elas não criaram um caminho para a família encontrar Nancy. Criaram uma história para o público acompanhar. Direcionaram todos os recursos investigativos da América para uma refém viva e uma carteira de Bitcoin. Transformaram o que já havia acontecido naquela varanda em algo que parecia ainda estar em andamento. O principal analista de segurança da CNN, John Miller, não as chamou de cartas de resgate em sua análise. Ele as chamou de uma conversa unilateral. Uma conversa unilateral não é uma negociação. É uma declaração. E declarações são escritas por pessoas que não têm mais nada a negociar. Quero apresentar-lhes alguém. O nome dela é Tracy Walder. Ela não é comentarista. Ela não é apresentadora de podcast preenchendo o tempo entre os comerciais. Ela passou anos como agente especial do FBI na área de contra-terrorismo. Depois disso, ela ingressou na CIA e continuou esse trabalho em um nível que a maioria dos americanos jamais conhecerá publicamente. Sua carreira foi construída em torno de uma disciplina específica: entender como pessoas violentas planejam e executam crimes concebidos para aterrorizar,
coagir e controlar. Quando o caso veio à tona, ela concedeu uma entrevista à News Nation e disse algo que a grande imprensa não noticiou como deveria. Ela disse que definitivamente não acredita que tenha sido um assalto que deu errado. Mas por que isso importa? Porque em meados de fevereiro, uma reportagem de uma emissora de televisão local do Arizona, citando uma fonte interna, afirmou que os investigadores haviam mudado de opinião, em particular, para acreditar exatamente nisso, um assalto que saiu do controle por acidente. O departamento do xerife do condado de Puma respondeu em poucas horas. A declaração que divulgaram foi precisa. O PCSD nunca afirmou que se tratava de um assalto que deu errado. Quaisquer relatos que indiquem o contrário são imprecisos. O FBI corroborou essa resposta diretamente. O raciocínio de Tracy Walder era operacional. Ladrões não levam pessoas consigo. Num assalto, o objetivo é simples: entrar, levar objetos de valor e sair. Levar um ser humano vivo, especialmente uma senhora de 84 anos com mobilidade reduzida e um marca-passo, muda tudo. Isso atrasa o processo, gera barulho e transforma um crime contra o patrimônio em um crime federal de sequestro, passível de prisão perpétua. Nenhum criminoso experiente faz essa escolha por acidente. E então ela disse algo mais, algo que reformula toda a estrutura motivacional deste caso. Ela disse acreditar que o crime aconteceu por causa de algo que Savannah Guthrie fez ou por causa de como alguém se sentia em relação a Savannah Guthrie. Obsessão ou retaliação? Dois perfis de ameaça diferentes. Uma conclusão. Isso era pessoal, não sobre Nancy, mas sobre a pessoa com quem Nancy tinha ligação. E a mensagem mais devastadora que se pode enviar a uma figura pública que não é facilmente acessível não é atacá-la, é atacar a pessoa que ela mais ama. A pessoa cujo endereço é fácil de encontrar, cuja rotina é observável, cuja casa fica em um bairro tranquilo, sem inseguranças, quarto do pânico ou funcionários particulares. Nancy Guthrie não foi um alvo aleatório. Ela era uma mensagem específica, entregue a um destinatário específico por meio de um crime que alguém planejou durante 30 dias antes de executá-lo em 41 minutos de escuridão. John Miller é o principal analista de inteligência e aplicação da lei da CNN. Antes disso, foi vice-comissário de inteligência e contra-terrorismo do Departamento de Polícia de Nova York, NYPD. Antes disso, foi diretor assistente do FBI. Antes ainda, um alto funcionário da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, ganhador de 2 prêmios Peabody e 11 prêmios Emmy. Ele publicou uma análise detalhada deste caso um mês após o seu início, e nela, ele usou uma palavra que quero analisar com calma, porque essa palavra é a chave que desvenda todas as questões que este caso gerou. Aqui está o que ele disse textualmente. Sempre existe a possibilidade de que se tratava de uma invasão domiciliar planejada que deu completamente errado e foi reestruturada para se tornar um sequestro com pedido de resgate porque as oportunidades do suspeito mudaram. Reestruturada, não continuada, não intensificada, não modificada, reestruturada. Essa palavra significa que o crime que foi apresentado ao público não foi o crime planejado. Significa que alguém analisou o que já havia acontecido. O sangue na varanda, a janela de 41 minutos e tudo o que a figura mascarada encontrou quando o plano se deparou com a realidade e tomou uma decisão. Não se tratava do que fazer a seguir com Nancy, nem de que história contar sobre ela. Os bilhetes de resgate não foram escritos por alguém que a tinha em poder. Foram escritas por alguém que precisava que todos acreditassem nisso. Pense na lógica operacional disso. Se o plano desse errado na varanda, se o crime fosse consumado de uma forma que jamais deveria ter sido vista, a única contramedida mais eficaz disponível seria uma narrativa de sequestro. Porque uma narrativa de sequestro não apenas desvia a atenção dos investigadores, como também desvia a atenção de todo o ecossistema de informação pública. Cada reportagem, cada denúncia, cada recurso investigativo, tudo apontava para um refém vivo que não existe, enquanto as provas reais do ocorrido estão em uma varanda, esperando que alguém as interprete de outra maneira. Miller afirmou isso diretamente.
O denominador comum é o sangue do lado de fora da porta da frente. O sangue nos revela o tipo de crime que deu início a tudo. As coisas começaram a dar errado muito rapidamente. O sangue não é mera coincidência. O sangue não é um mero ruído de fundo. O sangue naquela varanda é a prova de que o plano não resistiu ao impacto do que realmente aconteceu. Algo deu errado logo na entrada, antes mesmo que o que quer que tivesse sido planejado por 30 dias pudesse se desenrolar como previsto. E na sequência disso, tudo o que se seguiu foi construção. Eis a questão que a versão do sequestro nunca conseguiu responder. Ao longo de 6 semanas de apelos públicos, em todos os vídeos que Savannah Guthrie publicou, em todas as aparições na mídia, em todos os anúncios de recompensa e em todos os apelos diretos a quem sequestrou sua mãe, ninguém apresentou provas de que Nancy Guthrie estivesse viva. Nenhuma fotografia, nenhuma gravação de voz, nenhuma única palavra escrita à mão. Em casos documentados de sequestro com pedidos de resgate, a prova de vida chega em questão de horas. Não porque os sequestradores sejam compreensivos, mas porque a prova de vida é a única forma de pressão que eles têm. Sem ela, não há transação. Sem ela, a família não tem motivo para pagar. Sem isso, toda a estrutura da exigência desmorona, pois ela se baseia na suposição de que a pessoa resgatada está viva e pode ser encontrada. Quem enviou essas mensagens nunca apresentou essa prova. Isso ocorreu em diversas comunicações ao longo de 6 semanas, com uma família implorando diante das câmeras por qualquer sinal de que sua mãe estivesse respirando. O FBI confirmou oficialmente. Até meados de fevereiro, não havia conhecimento de nenhuma comunicação em andamento entre a família Guthrie e qualquer sequestrador. Nenhuma comunicação, nenhuma prova de vida, nenhuma transação. Porque uma transação requer 2 partes, e uma dessas partes não estava disponível para participar. Savannah Guthrie ficou diante de uma câmera e disse palavras que uma filha bem informada diria, não uma filha agindo por pura esperança. Ela disse: "Nós também sabemos que ela pode estar desaparecida. Ela pode já ter ido embora. Pode já ter ido embora." Essa não é a linguagem de alguém que foi informado de que sua mãe está definitivamente viva e em negociações. Essa é a linguagem de alguém que foi preparado pelos investigadores para a possibilidade específica de que a comprovação de vida nunca tenha sido feita porque a comprovação de vida nunca foi possível. Eis o que as evidências físicas confirmaram independentemente de qualquer teoria. 2 perfis de DNA distintos foram recuperados em conexão com este caso. Um deles foi obtido de uma luva encontrada a 3 quilômetros da casa de NY, visualmente compatível com as luvas usadas pelo suspeito nas imagens da campainha. O outro foi obtido de material biológico coletado dentro da própria residência. O xerife do condado de Puma confirmou isso explicitamente. 2 perfis, 2 pessoas diferentes, nenhuma delas correspondendo a qualquer membro da família Guthrie. Nenhuma delas correspondendo a nada atualmente no CURIS, o Banco de Dados Nacional do FBI, com informações sobre criminosos condenados. 2 pessoas. Um crime que exigiu 2 pessoas não é um crime impulsivo, não é um assalto que deu errado. Não se trata de um estranho agindo por impulso. 2 pessoas envolvidas precisam de coordenação, precisam de confiança, precisam de um plano que defina funções antes mesmo de qualquer uma delas pisar na propriedade. O FBI descreveu a figura mascarada como um homem de 1,75 metros a 1,78 metros de altura, compleição física mediana e barba escura. Uma possível tatuagem no pulso foi identificada pelo ex-analista de perfis do FBI, Jim Clemente, através do espaço entre a luva e a manga. Sua declaração foi precisa. Se confirmada por meio de análise forense, essa única característica física poderia ajudar os investigadores a incluir ou excluir indivíduos do grupo de suspeitos. Um ex-analista de perfis do FBI não afirma isso diante das câmeras.
sem saber que os investigadores já estão cruzando essas informações com as de indivíduos específicos que identificaram. O processo de cruzamento de dados está em andamento há 4 semanas, e os testes de DNA genealógico, utilizando a mesma metodologia que identificou o assassino do Estado Dourado após 4 décadas, estão sendo aplicados simultaneamente em ambos os perfis. 2 árvores genealógicas estão sendo construídas ramo por ramo a partir de correspondências parciais em bancos de dados genealógicos comerciais que contêm os dados enviados voluntariamente por milhões de americanos que carregaram seu DNA sem ter ideia de a que ele acabaria se conectando. A probabilidade de ambos os envolvidos terem mantido todos os membros de sua família extensa fora de todos os bancos de dados acessíveis se aproxima de 0. A ciência não espera por permissão. Ela está em andamento e não se importa com o que diziam os bilhetes de resgate. Deixe-me resumir tudo. As evidências não sustentam um sequestro em andamento. Isso corrobora um crime que já estava consumado antes mesmo dos bilhetes de resgate serem escritos. Um crime que deu errado imediatamente na varanda de uma casa, às 2 da manhã. Um crime que deixou marcas de sangue em um padrão que um patologista forense descreveu como totalmente compatível com uma luta corporal. Um crime executado por 2 pessoas cujo DNA agora está em um arquivo federal de provas, sendo comparado com bancos de dados genealógicos que, eventualmente, revelarão um nome, independentemente da história que tenha sido construída posteriormente. Tracy Walder disse que o crime era muito premeditado para ser aleatório, pessoal e ligado ao mundo de Savannah Guthrie. Alguém com um motivo que justificasse 30 dias de preparação. John Miller disse que o plano foi reestruturado. O crime mudou de forma depois que o plano falhou na porta da frente. Os bilhetes de resgate não foram o início da história. Foram tentativas de reescrever uma história que já havia terminado mal. Não estou dizendo que Nancy Guthrie está morta. Essa conclusão não foi oficialmente confirmada. A família continua afirmando acreditar que ela está viva. A investigação está em andamento. A linha direta para denúncias está aberta. O que estou dizendo é o seguinte: as evidências não corroboram o que lhe foi dito. Nunca corroborou o que lhe foi dito. E as 2 vozes mais qualificadas da polícia que analisaram publicamente este caso chegaram à mesma conclusão, em linguagem cuidadosa e ponderada, partindo de 2 perspectivas diferentes. O sequestro não é o fato. O sequestro é apenas uma versão distorcida do caso. E o caso, o verdadeiro, é o que aconteceu em 41 minutos na varanda de uma casa, onde o sangue de Nancy Guthrie caiu em gotas com o formato que os médicos legistas observam quando alguém sangra pelo rosto durante uma luta corporal. Algo aconteceu ali, algo que nunca deveria ter sido descoberto, algo que alguém passou 6 semanas tentando esconder do mundo, apontando o dedo para uma carteira de Bitcoin e um prazo que expirou sem que a transação fosse concluída, porque nunca haveria transação alguma. Nancy Guthrie merece a verdade. Seus filhos merecem. Savannah, Cameron, Annie, que estiveram diante das câmeras implorando e se recusaram a deixar de acreditar. Eles merecem saber o que as evidências já comprovam. E as evidências, o sangue, o DNA, a genealogia que já está sendo analisada em 2 perfis distintos. Os dados da torre de celular, o rastro digital que remonta a 8 meses, apontam para uma porta. Quando essa porta se abrir, não será silenciosamente. Se você souber de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, ligue para o número 1800 do FBI. Está na descrição. Cada detalhe importa. O detalhe que resolve tudo pode estar na memória de alguém agora mesmo, ligado a uma noite que essa pessoa tenta entender há 4 semanas. Deixe um comentário. Diga-nos de onde você está assistindo. Conte-nos o que você acha que aconteceu naquela varanda durante aqueles 41 minutos. Esta comunidade está atenta a esta investigação desde o início, e sua análise é mais importante do que você imagina. Inscreva-se e ative as notificações, porque a resposta para o que realmente aconteceu com Nancy Guthrie não está a semanas de distância, nem a meses.
Basta uma correspondência genealógica, uma confirmação por meio de uma torre de celular. Uma pessoa no círculo íntimo decide que seu silêncio não vale mais a pena. Esse momento está chegando. E quando chegar, tudo o que foi mostrado neste vídeo se encaixará em torno de um nome que os investigadores podem já ter. O sequestro nunca foi real. O que realmente aconteceu foram 41 minutos.